Depois fez vários milagres. Por último, curou a sogra de Pedro. Por último, não, curou também a sogra de Pedro e depois continuou fazendo milagres. E as pessoas queriam detê-lo exatamente por causa dos milagres, das curas, das libertações. Jesus foi enviado também para isto, mas não só para isto, e ele principalmente para propagar o Evangelho, a mensagem de salvação. Porque essas coisas, elas passam, e a salvação é eterna. Aquele que foi ressuscitado, acabou morrendo. Aquele que foi curado, acabou morrendo. Aquele que foi liberto de algum demônio, acabou morrendo, mas a salvação não tem fim. Então eu quero dizer para você que a missão principal de Jesus deve ser também a nossa principal missão: pregar o Evangelho, pregar a mensagem de salvação. Nós já lemos aqui, no capítulo 20, versículo 24, em Atos. Coloca, meu irmão, por favor. Atos 20, 24. Eu gostaria que a igreja lesse. A igreja pronunciasse isso aí. Muito bem, uns leram adiantados, outros se atrasaram, mas leram. Agora é preciso nós colocarmos em prática isso aí. Irmãos, lendo a Bíblia e ouvindo as histórias da Bíblia, nós vemos que Paulo não ficava apenas nisso. Paulo fez ressurreição também. Paulo curou. Mas Paulo, principalmente, pregou o Evangelho. E ele declara que o sentido da vida dele é pregar o Evangelho. E a vida dele só era preciosa para ele se ele fizesse isso. Se ele pregasse ou testemunhasse do Evangelho da graça que traz a salvação. Meu irmão, quando nós vemos em Atos, capítulo 11, versículo 26, no final do versículo 26, que pela primeira vez ali em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos. Pela primeira vez, alguém declarou reconhecê-los como imitadores de Cristo, como seguindo o exemplo de Jesus. Ser chamado de cristão tinha o significado de ser pequeno Cristo, mas principalmente de alguém que fazia o que Cristo também fez. Por isso que eles foram reconhecidos como cristãos. Não foram reconhecidos como cristãos porque frequentavam uma igreja. Não, porque pregavam o Evangelho. Quando nós nos aproximamos de alguém, nós tentamos ajudar, observando as dificuldades pelas quais passa aquele alguém. Nós observando as dificuldades, nós queremos saber se a pessoa está sendo alimentada, se está tendo o que vestir, está tendo como comprar remédios, como se locomover na cidade, está tendo dificuldade quanto à moradia. Nós nos preocupamos com isto, mas nós devemos nos preocupar, acima de tudo, como é que vai a vida espiritual da pessoa. Porque é o resumo de tudo, meus amados.
é isto. É o céu, ou não. É a salvação, ou não. Isto só é alcançado, isto só é conseguido através da mensagem do Evangelho. Se você der cesta básica para alguém, parabéns, é muito bom, é uma demonstração de amor. Se você der o que vestir, se você ajudar a pessoa naquela necessidade que ela tem, sendo necessidade física, humana, material, é muito bom, irmãos. Mas aquela necessidade virá novamente, a roupa perece, a vontade de comer é todos os dias, então nós sentimos fome física todos os dias. As coisas voltam, as necessidades básicas se repetem dia a dia. Mas assim como o sacrifício de Jesus foi uma única vez, a salvação também é. E por isso que nós devemos ter o cuidado de dar às pessoas o principal, que é isto. Nós podemos dar tudo às pessoas, mas sentirão falta novamente. Se nós dermos a mensagem de salvação, elas terão uma satisfação para sempre, uma satisfação plena, contínua e eterna. Irmãos, o próprio Jesus declara aqui nesse capítulo 4, que veio para libertar cativos, para curar enfermos. E nós nos prendemos muito a isto. Nós recorremos a Deus e a Jesus, ao Espírito Santo, para as nossas necessidades temporais, aquelas que se repetirão, aquela que nós devemos, que nós teremos que recorrer, ou seja, elas são recorrentes, elas voltam. Se você for alcançado pela graça salvadora, não terá mais essa necessidade. A necessidade que você terá é de continuar, é de perseverar, é de se manter como imitador de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 31, diz que qualquer coisa que nós fizermos, em qualquer coisa que nós fizermos, nós temos que fazer para glorificar a Deus. E nós glorificamos muito a Deus com as nossas palavras, com os nossos lábios, mas é necessário glorificar, acima de tudo, com a nossa própria vida. E prestar atenção naquilo que ninguém pode roubar de nós. Ninguém pode roubar de nós. Eu afirmo para você, e não tenho medo de errar, porque é bíblico. Cristo lhe dá a salvação e ninguém toma. Ele mesmo afirmou: ninguém vem a mim se o Pai não der. E afirmou também que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Você não será desperdiçado ou largado dos braços de Jesus. E Ele entende muito bem as nossas fraquezas. Ele sabe muito bem que nós derraparemos, escorregaremos. Mas Ele prometeu que estará conosco até o final dos tempos. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós seremos atendidos por Ele. Mas nós necessitamos também ser um com Ele, ter comunhão com Ele.
eu fico muito triste com algumas declarações de pessoas, principalmente nas redes sociais, falando sobre Deus. Umas declarações de tamanha intimidade, demonstrada apenas nas redes sociais, apenas nas palavras, e na vida nunca. Irmãos, quando o próprio Jesus falou que veio para pregar o Evangelho, quando Paulo fala que a vida dele só é preciosa se ele pregar o Evangelho, não se trata apenas disso aqui, dessa pregação institucionalizada, mas em todo o tempo, aqui e lá, onde quer que seja, onde quer que nós estejamos, nós devemos demonstrar Cristo. E quando for necessário, falemos. Mas é importante que nós vivamos Cristo para que a necessidade de falar seja a última. A nossa interferência na vida das pessoas deve fazer com que as pessoas reconheçam Cristo em nós. E digam como disseram com os discípulos em Antioquia: ele é cristão. Como disseram, eles são cristãos. Reconhecer em nós, em mim e em você, que nós somos cristãos, que eu sou cristão, que você é cristão. Irmãos, todas as oportunidades, ou todas as situações criadas por Deus, são para que nós o demonstremos às pessoas. Nem sempre as pessoas que buscarão você, que recorrerão a você, são pessoas agradáveis. Mas o Deus é o mesmo. O Deus que está em você é o único Deus que existe, é o único Deus verdadeiro. E você tem que admitir que você só é cristão se você serve a Cristo. Parece redundância, mas tem que ser dito. Você só é cristão se você serve a Cristo. Não é o fato de você achar que é o fato de realmente ser e ser aplicado. Nós temos um problema a ser resolvido. É a questão de entendimento. Quem entende melhor é mais feliz, porque avança mais rápido nas coisas. Nós precisamos entender que a nossa condição de cristão é passar da letra para as atitudes, é sair do papel para a realidade, para a prática. Irmãos, eu creio que alguns aqui não me conhecem. Eu estou à frente de uma congregação ali na Vila Angélica, Congregação Batista Leão de Judá. Por sugestão do pastor presidente, pastor João Pedro, eles vão botar o nome igreja, mas é congregação daqui. Igreja Batista Leão de Judá. Ali em frente ao Campo do Mano. Para quem não sabe, não é fazendo propaganda negativa, como todo mundo está hoje, como todo o Brasil, como toda a nossa cidade de Timon. É uma região, ali é uma região muito afetada por álcool e droga. E aí é onde o Evangelho tem que realmente ser contundente, se fazer presente. Quase todas as vezes, eu não diria todas as vezes, porque não é todas as vezes, mas quase todas as vezes que eu estou lá, eu sou abordado por alguém que está à margem do que nós dizemos sociedade. Mas eu trato como se eu tratasse qualquer um dos irmãos aqui. Porque com o passar do tempo, eu compreendi o que Cristo é, quem é Jesus. E que Jesus, não, como Deus, não faz acepção de pessoas. Então eu estaria perdendo tempo se eu estivesse sendo seletivo, esperando que viesse a mim, ou então se eu fosse apenas, me dirigisse apenas às pessoas socialmente corretas. Mas todos
necessitam de Jesus, todos necessitam do Evangelho da salvação, necessitam receber a mensagem salvadora. E graças a Deus, nesse tempo todo, percorrendo o Evangelho, o Senhor me ensinou, através do Espírito Santo, a amar as pessoas. Eu não preciso ser exatamente carinhoso, afetuoso, abraçando e beijando ninguém, mas amar. E o amor maior é demonstrado com a mensagem do Evangelho. As pessoas se aproximam de mim ali e pedem dinheiro. As pessoas se aproximam de mim e pedem alimento. Às vezes eu não tenho, não dou, não posso dar e não poderei dar sempre. Mas eu sempre terei a palavra de Deus e sempre darei a palavra de Deus. Por que a palavra não falta? Porque ela é eterna, ela é repleta e ela nos enche. Se nós somos cheios do Espírito Santo, como a palavra diz, que nós fomos selados pelo Espírito Santo, a palavra é essa, quando nós aceitamos a mensagem de salvação, nós fomos agora adotados por Ele, pelo Espírito Santo. Nós pertencemos a Deus e o Espírito Santo habita em nós. Temos que viver como tais. Mas falando da missão que nós temos, do nosso chamado principal, muitas vezes nós precisamos esclarecer o que é corpo. Como corpo, como igreja, nós temos funções. Mas como chamados por Deus, nós temos um chamado principal que compete a todos nós. A igreja tem pastor, a igreja tem um vice-presidente, tem uma diretoria que trabalha, tem outras pessoas que ajudam, tem líderes de células, tem pessoas que zelam pela igreja, que abrem o portão, que fecham, que cuidam do som, cuidam da música. Mas todas essas pessoas têm a mesma missão principal, independente de ser pastor, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho a toda criatura. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, aqui tem pessoas nos visitando, eu não sei a situação de todas, mas aqueles que já receberam Cristo como Salvador, não receberam por acaso, alguém levou a mensagem. Aqueles que estão nos visitando aqui, se por acaso ainda não forem salvos, ainda não forem cristãos, estão recebendo a mensagem porque alguém os convidou. É o mínimo que se pode fazer enquanto mensageiros de Cristo, é convidar alguém para ouvir a mensagem. E eu repito sempre, a maior mensagem que se pode dizer para alguém é: Jesus te ama. Não existe mensagem maior do que essa. Não precisamos elaborar um textão para dizer para alguém que Jesus o ama, que Jesus morreu na cruz para salvá-lo. Mas nós não podemos abrir mão da nossa principal missão, que é pregar o Evangelho. E não apenas aqui. Vamos, irmãos, por favor, coloquem Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18. Acho que até o 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os.
eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. A proposta para esses aí foi a mesma, para os 2 primeiros irmãos. Foram os 4 primeiros discípulos que Jesus chamou. Chamou para quê? Para fazê-los o quê? Pescadores de homem, pregadores do Evangelho. Ele não prometeu nada mais. Mas como Jesus era pescador de homens, era pregador do Evangelho, ele chamou para eles serem imitadores dele. E a Bíblia nos diz que ao servo basta ser como o seu Senhor. Nós não precisamos ser muitas coisas, irmãos, ou muita coisa. Nós precisamos imitar Cristo. Ao servo basta ser como o seu Senhor. Jamais nos reconhecerão como cristãos se nós não levarmos a mensagem de Cristo. Nós jamais teríamos sido salvos, aquele que já é, se a mensagem não tivesse chegado até você, até nós. Irmãos, eu fui alcançado pela mensagem aos meus 35 anos. Até 35 é muita coisa, aqui tem muita gente que não tem essa idade ainda. Eu achava que já tinha visto muita coisa maravilhosa, muita coisa fascinante. E quando a mensagem chegou a mim, eu estava muito necessitado da mensagem. E quando você ouve alguém dizer que se você morrer sem Jesus, você estará perdido para sempre, e você entende isto como verdadeiro, quando Deus, além de já ter feito o grande favor de dar Jesus para morrer na cruz para nos salvar, faz ainda esse favor especial de nos dar o entendimento disto, de nós aceitarmos essa mensagem como verdadeira. Se nós morrermos sem Jesus, estaremos perdidos. Irmãos, eu fiquei fascinado. E a pessoa que me levou a mensagem naquele dia, fez aquela pergunta, e eu disse que sim. Você recebe Jesus como seu Salvador e Senhor? Eu disse que sim. Agora você tem que ir à igreja comigo. E no dia que eu fui lá na igreja Batista Hebron, o pregador demorou, e eu fiquei agoniado, e eu já queria ir à frente. Porque eu já tinha entendido. Não foi naquele culto que eu entendi a mensagem. Foi na minha casa, quando a pessoa pregou para mim. Então, meu irmão, não existe nada nessa terra, nada que você possa reputar como grande, que seja maior, que você possa reputar como bom, que seja melhor do que a mensagem do Evangelho. Não existe. Então, assim, Jesus disse, eu preciso ir a outras cidades, pregar o Evangelho. Para isto eu fui enviado. Então, aquele que ainda não recebeu Jesus como Salvador, precisa entender que Jesus foi enviado para trazer a mensagem de salvação. Se há aqui alguém ouvindo isto, deve tomar para si. E deve fazer um pedido agora. Deus, me ajuda, Deus. Esclarece isso para mim aqui na minha mente. Eu preciso, Senhor, ter esclarecido isso aqui em mim, a respeito dessa salvação, que os cristãos falam, que receberam, enquanto foram alcançados pela graça de Jesus. E para aqueles que já foram alcançados, irmãos, eu digo, você não tem missão maior do que esta. Nós temos muitas coisas a fazer, é necessário cumprir todas as coisas,
Mas nós não podemos abrir mão da principal coisa, que é a mensagem do Evangelho. Você não precisa se tornar um pastor para ser um pregador, você não precisa vir aqui ao púlpito para ser um pregador. Os campos estão brancos para a colheita, estão no ponto de ser colhidos. As pessoas estão sedentas nas ruas, talvez na sua própria casa. Se você conhece alguém que você tem pregado e a pessoa tem rejeitado, continue orando e continue pregando. Porque Deus é fiel, Deus vai atender a sua oração e não vai deixar a mensagem dele passar em branco, passar em vão. Continue orando. Tenha esse propósito de orar e de levar a mensagem às pessoas. As pessoas virão a Cristo. Não é muito fácil entender a mensagem de salvação. Se fosse, essa igreja teria que estar completamente cheia e fazer uns 10 cultos no domingo ou no sábado e vários dias, porque era muito fácil, todos entenderiam. Mas as pessoas estão por aí, famintas e sedentas de salvação. Não é que elas não amem a Deus, não é que elas não amem Jesus. Eu nem falo do Espírito Santo porque elas nem sabem do que se trata. Mas há a necessidade, o que elas precisam é ouvir, ouvir e ouvir. Por isso que eu digo, não apenas aqui, porque nem sempre as pessoas vêm à igreja, nem sempre elas aceitam o convite para o culto ou para a célula. Mas é necessário que a mensagem seja pregada de forma ininterrupta. Continue pregando, porque o inimigo, ele não para de trabalhar. Nós também não devemos parar de trabalhar, no sentido de levar a mensagem para as pessoas. Você tem visto e ouvido, ficado sabendo de quantas vidas são ceifadas de forma terrível, de quantas pessoas que estão aí no mundão, que parecem perdidas e que finalmente se perdem. É bom que elas, se perderem, não seja por falta de mensagem, não seja por falta de ouvirem o Evangelho, não seja porque nós não pregamos para elas. Precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Às vezes pode parecer inoportuno, irmãos, mas se nós ficarmos esperando a melhor oportunidade, nós não vamos encontrar, sabe por quê? Porque Deus chama você. E nesse chamar, Ele já deu condição a você, porque Ele outorgou a você o reino dos céus. E agora é preciso que você se mova, para Deus poder novamente mexer com você. Você precisa caminhar sempre em direção de Deus, ou na direção de Deus, ou naquilo que agrada a Deus. E nós confundimos muito agradar a Deus. Nós nos recolhemos em nossas casas, oramos, deixamos o tempo passar, lemos a Bíblia, e as pessoas estão morrendo, nós não estamos pregando para elas. As células aqui são o que as células? As células são unidades da igreja que devem cuidar do crescimento da igreja. A pergunta que eu vou fazer não é tendenciosa porque eu não sei. Estou muito ocupado para acompanhar todas as coisas. Mas nem precisa responder sonoramente. Todas as células estão crescendo, estão desenvolvendo, aumentando o número de pessoas? Pronto, ninguém responde. Tá bom. Eu vou dizer uma coisa, não sei se estão crescendo ou não, mas para crescer, é só a gente entender que a gente é chamado para cumprir esta missão principal, que é pregar o Evangelho. Então, irmãos,
Seja quem for, seja onde for, na padaria, na frutaria, no meio da rua, para o drogado, para o cachaceiro, não interessa, para o doutor, para o senhor, para o mais novo, para o mais velho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu irmão, para qualquer pessoa, irmão. Eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém. Mas Deus me ama e provou esse amor, levando a mim a palavra salvífica. Deus ama muita gente. Sim, irmão. E essa eleição, antes dos tempos, essa predestinação, eu creio na eleição. Mas eu creio que ela é revelada pela mensagem do Evangelho. Ela é revelada quando você ouve e você diz sim. É preciso ser pregado. Do nada as pessoas não vão revelar que são escolhidas por Deus. Eu creio que você que já aceitou é escolhido desde antes do ventre da sua mãe. Mas a revelação da escolha de Deus por você se deu a partir do momento que você ouviu a mensagem e disse sim. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui, nós precisamos continuar fazendo lá fora. Deve ser honra para nós trabalhar na casa de Deus enquanto igreja. Fazer o que for necessário. Limpar, colocar tijolo, fazer o que for. Mas deve ser mais honra ainda ser chamado como o menor dos servos. Paulo se chamou assim. E o que o menor dos servos fazia? Plantava igrejas, plantava igrejas. Ele não construía templos. Ele plantava igrejas. Ganhava vidas para Jesus, pescava homens para o reino de Deus. Só isso que Paulo fazia. E ele mesmo disse algumas vezes que podia se gabar, podia se orgulhar, mas não ia fazer isso. Depois ele se considera como o maior dos pecadores, Paulo, o apóstolo Paulo, e se considera ainda o menor dos servos. Nunca deixou de levar a mensagem de salvação, nem mesmo estando na prisão. Falar em prisão, como é que o Espírito Santo trabalha? Eu falei em prisão. Pois é, Atos 16, a partir do versículo 25, precisa colocar não, irmão, precisa não. A partir do 25 ao 31. Paulo e Silas estão na prisão. Depois de ter levado um couro bom, apanhado muito, ter as roupas estraçalhadas. Fazer o que agora? Recorrer a quem? Estão no cárcere interior, lá embaixo. Amarrado no tronco, pés e mãos, como alguém de alta periculosidade, só porque pregavam a mensagem do Evangelho. Ainda não vai ser feito isso conosco, por enquanto não vai ser feito, então vamos aproveitar e vamos pregar. Você pode ser insultado, chamado de louco, mas faça isso. Paulo também disse que era louco por Jesus, por causa de Jesus. Porque a mensagem do Evangelho é loucura para quem não entende. Mas você entende, então pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Então eles estão ali na prisão, eles estão na prisão. E do nada, não. Por causa da força de Deus que havia neles, pelo Espírito Santo, começaram a orar e a louvar, e foram libertos. E resultou em quê? Na salvação do carcereiro e da família. E o carcereiro perguntou, vendo aquilo tudo, admirado: o que devo fazer para ser salvo? Eu digo para você agora que está me ouvindo aqui, faça no seu coração essa pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Basta crer em Cristo.
creia em Jesus e você será salvo. Mas por que Paulo e Silas foram presos? Porque pregavam o Evangelho. E Paulo iria para a Ásia. E o Espírito revela para ele, numa visão que ele teve de um homem que chamava: passa a Macedônia e ajuda-nos, para resultar nisso, para resultar em maltratos e prisão. E nunca deixou de ser pregador do Evangelho. E estando preso em Roma, também pregava. Daí nós concluímos que em liberdade também ele nunca perdeu tempo com outra coisa. Eu não estou dizendo que você não deve exercer o seu trabalho, a sua profissão, mas mesmo dentro da sua profissão, seja mensageiro de Cristo. Senão está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Amado, você que nos visita, se ainda não tomou a decisão de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, e pretende fazer isso hoje, faça sabendo que você está sendo chamado, porque você foi escolhido por Deus, mas está sendo chamado para ser um pregador do Evangelho. Não um simples crente, aquele frequentador de igreja, aquele que veste uma camisa com os dizeres, com versículos, mas aquele que não perde tempo. Falou com alguém, fala de Jesus, fala que Jesus te ama, quer te salvar. Então, meu irmão, você está aqui essa noite para ser salvo por Jesus. Aliás, deixa eu me corrigir. Se você vai tomar a sua decisão essa noite, é porque Jesus já te escolheu. E hoje é o grande dia, o dia em que é revelado ao mundo que você é um escolhido de Deus. Eu quero convidar a igreja a começar a orar, porque todo culto é importante, toda a mensagem é importante, mas quando nós chegamos nesse tempo, que é o tempo que eu creio que o Espírito Santo reserva para revelar, para trazer a revelação daqueles que são escolhidos, eu peço que a igreja ore. E eu quero convidar você a começar a deixar entrar no seu coração essa mensagem. Começar a deixar, eu peço que a igreja ore. Se você é igreja, ore. E as pessoas que visitam, que ainda não receberam, não tomaram a decisão de receber Jesus como Salvador, eu quero pedir que nesse momento a igreja esteja orando para que o Espírito Santo esteja visitando esse coração, esteja contemplando estas vidas e revelando a elas que elas são de Jesus, dando o entendimento, trazendo o convencimento que você pertence a Deus, que a morte de Jesus no Calvário não foi em vão, não foi apenas para que nós fizéssemos e assistíssemos filmes, peças teatrais, mas em espírito e em verdade para nos trazer salvação. Não abra mão do que Deus tem para você. Não pense em coisas, em bens materiais. Deus tem a maior das coisas para você. O maior presente da sua vida, que é a sua salvação. Não perca tempo. Aproveite hoje que você está aqui ouvindo a mensagem. Se você ainda não fez, não tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador, a igreja está orando e eu convido a você a tomar essa decisão. Se você quer tomar a sua decisão hoje, erga uma de suas mãos e nós vamos entender que você está tomando essa decisão. Alguém vai lhe conduzir até aqui
E nós estaremos orando por você. Eu sei que não é fácil. Tem algumas pessoas olhando para você, mas Deus está olhando para você. Você não vai se levantar daí com a sua força, com a força das suas pernas, mas com a força de Deus. Lembre-se, Deus é fiel. Se você fizer a decisão hoje, não é porque eu estive falando aqui, não é pelo que eu falei, mas é porque você é escolhido. Se você um dia tomou a decisão e agora deixou de andar com Jesus, está desviado dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de você retornar. Eu vou convidar pela última vez. Se você deseja que seja revelado hoje ao mundo que você é um escolhido de Deus, que você quer tomar a sua decisão, você pode erguer uma de suas mãos e alguém vai trazer você até aqui. Se você quer se reconciliar, voltar a andar no caminho que você já andou, você também pode levantar uma de suas mãos e alguém trará você aqui. Mas se não, enquanto nós estivermos orando, que é o que eu farei agora, você ainda pode tomar a decisão. Oremos. Deus, nosso Pai, bendito, Deus maravilhoso. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que as nossas vidas engrandeçam o Teu nome e Te louvem e Te glorifiquem, não apenas de lábios e não somente no templo, porque nós somos moradas do Espírito Santo. A Tua palavra diz que nós somos casa do Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Nós te pedimos, Pai, que abençoe o Teu povo e que aquelas pessoas que nos visitam e que ouviram a mensagem, Pai, mas que não tiveram ainda a coragem de tomar a decisão, o Senhor esteja guardando estas pessoas, porque o tempo é Teu, Senhor. E nós sabemos que Tu tens todas as coisas na Tua mão, tudo está sob o Teu controle. Se nós ficarmos um mês pregando sem parar, e não for determinado por Ti, Senhor, nada acontecerá. Mas nós Te pedimos, Pai, que determine, que o Senhor libere a unção na vida da pessoa, a unção na vida daquela pessoa que por um motivo ou outro não ficou de pé, não ergueu a mão, e que nesse momento o Teu Espírito Santo esteja visitando e convencendo, Pai, porque nós sabemos o valor que tem uma vida, o valor que tem uma alma, Pai, o preço que foi pago lá na cruz. Salva, Senhor, para Ti mesmo aquele que Tu queres salvar. Nós te pedimos e pedimos, Pai, que receba a nossa adoração e continue abençoando este povo que Te adora, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu hoje aqui. Obrigado pelos Teus servos que aqui estão. Te agradecemos por todas as coisas, pela liberdade que o Senhor tem nos dado de Te cultuar. E Te pedimos que nos fortaleça, Pai, a todos nós, para que nós continuemos, ao sair daqui, Te cultuando e continuemos pregando a Tua mensagem sem perder tempo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que aconteceram aqui, por todas as vidas, em nome de Jesus. Amém. Alô? Boa noite, igreja. Nós estamos chegando ao final